Vamos começar agora a parte 2 da nossa aula de desenhos de conjunto. Nós vamos dar uma olhada nas outras opções que o programa disponibiliza para que a gente possa deixar o nosso desenho do guarda-corpo completo, com todas as informações que a fábrica precisa para produzir este conjunto. Então, uma dessas opções é fazer, por exemplo, um corte, olhando o nosso guarda-corpo de lado, para ver a posição do rodapé, né? Ele está na frente, ele está atrás, como é que nós vamos ver assim, né? Olhando ele de frente, fica em dúvida. Então, nós vamos criar um corte, olhando o nosso guarda-corpo de lado, para que a fábrica possa ver como é que é posicionado. Então, nós vamos vir de volta em inserir e vamos aqui pedir para inserir um cut view, uma vista de um corte. Tá? Então, aqui, ó, ele está me dizendo aqui para que eu defina a linha, né? Então, nós vamos pegar aqui o guarda-corpo, né? A linha. E ele vai me pedir aqui, ó, a direção, para que lado que nós vamos olhar. Vejam que a flechinha, ela muda de lugar, né? Se eu coloco para cá, ela está virada para a esquerda, quando eu viro para cá, ela está virada para a direita. Então, como eu quero ver o nosso rodapé, eu vou pedir para que ele faça virado para a esquerda. Ele vai fazer uma janelinha aqui e eu vou soltar isso do ladinho. Vamos aumentar a nossa janela. Para aumentar a janela, eu vou usar os pontinhos brancos da extremidade da janela. Eu consigo deixar do tamanho que eu quero. Eu vou pedir para tirar o grid, porque não é necessário. E vejam aqui que eu tenho o corte A que eu fiz para poder enxergar aqui o nosso rodapé e aqui a cantoneira de ligação do guarda-corpo, né? Então, vocês vejam que aqui está puxando o corte A e aqui também. Uma outra ferramenta que o programa nos permite usar é inserir um detalhe de alguma parte do guarda-corpo, onde pode ser necessário para esclarecer alguma questão, esclarecer alguma coisa da montagem. Então, eu posso inserir um detalhe, uma parte pequena do nosso guarda-corpo num detalhe maior. Por exemplo, aqui eu vou fazer um detalhe dessa curvinha aqui, né? Talvez para a fábrica produzir essa curva, entender que aqui está cortado, talvez quando ela vai olhar assim está meio longe, então nós vamos arrumar, vamos inserir agora uma vista de um detalhe, de tail view. E vamos abrir a janela. Ele vai fazer um quadradinho, como ele fez no corte. E vejam que ele criou um detalhe da nossa curva, que eu posso colocar numa escala 1:1, fica bem grande, para que a fábrica possa compreender como é que é o detalhe da curva do guarda-corpo, né? Aqui. Se eu clicar 2 vezes na janelinha do detalhe, eu posso editar esse nome. Vejam aqui que está o nome, eu posso colocar aqui detalhe 1, por exemplo. E vejam que eu já mudei o nome aqui e aqui de onde saiu o detalhe, também o nome já foi alterado. Muito bem, então eu tenho corte, da mesma forma eu posso estar arrumando o nome do corte,
eu modifico. Então, a minha janela do corte já ficou com o nome certo e aonde foi feito o corte também já saiu o nome, tá? Muito bem, nós temos mais algumas coisas que nós podemos fazer nesse desenho. Por exemplo, se eu precisar de um detalhe de uma peça inserido dentro do desenho de conjunto, então eu posso pedir para o textil fazer um croquis de uma peça e colocar esse croquis da peça dentro do desenho. Então eu posso vir, por exemplo, essa cantoneira que tem furo, né? Ela tem mais algumas coisas assim. Eu posso vir aqui, eu clico na peça, botão direito, e eu posso pedir para adicionar o desenho dessa parte no desenho de conjunto. Olha aqui, ó, nós fazemos assim e ela já vem o desenho do croquis. Vamos colocar uma escala 1 para 5. Vejam que ele já fez o desenho do croquis. Com o botão direito, clicando em cima da janela, né, do quadradinho da janela, com o botão direito, ele me dá a opção de criar outras vistas a partir dessa vista que foi feita. Então, eu posso pedir para criar uma vista de esquerda, ou olhando de cima, ou vista da direita, enfim, a maneira como nós precisarmos fazer, ele nos permite mexer. Além disso, o textil nos permite criar cotas automáticas para a peça. Para a peça, não para o conjunto. Essas cotas aqui de conjunto nós precisamos colocar no conjunto, da forma como eu mostrei por aqui. Mas a peça em si, se eu pegar aqui esse rodapé, que tem duas cotas, em X e em Y, eu vou pedir para adicionar o desenho deste croquis no nosso desenho de conjunto. Vou colocar ele aqui. Se eu clicar na peça, botão direito, e pedir para adicionar as dimensões, ele já deixa o nosso croquis pronto. Ele já colocou a cota em Y e em X. Deixou o croquis pronto, com o nome, com as cotas, com tudo certo. Muito bem, nós precisamos colocar aqui dentro desse desenho também uma lista de material. Eu vou fazer um espaço aqui nesse desenho, vou colocar os croquis aqui para baixo, corte para cá, o detalhe aqui um pouquinho mais para baixo também. Vocês vejam que a gente consegue mover todas essas janelas. A partir da janela, esse quadrado que está em volta, eu consigo organizar o desenho da melhor forma que eu quiser. Então vamos fazer um espaço aqui e eu vou inserir aqui uma lista do conjunto que está colocado dentro desse desenho. Novamente no Insert, eu venho aqui e vamos colocar Assembly List, que é a lista deste conjunto, deste guarda-corpo que foi colocado nesse desenho. Eu vou colocar ela por aqui e eu vou mover essa lista também por esse pontinho branco, colocar no cantinho aqui do nosso desenho. Vejam que a lista veio com a marca do nosso guarda-corpo, GC1, né? Com as bitolas, as quantidades, os nomes das peças e todas as dimensões, material, peso, assim como é o nosso conjunto. E essa lista, ela é atualizada cada vez que a gente mexe lá no modelo 3D, né? Então, se eu fizer alguma alteração nesse guarda-corpo,
qualquer alteração que seja, por exemplo, se eu for lá e apagar o rodapé, deixar esse guarda-corpo sem o rodapé, quando eu abrir esse desenho de volta, ele vai ter retirado automaticamente o rodapé de dentro do desenho. Ou a gente dá essa opção de refresh, clica na tabela, botão direito, e o refresh faz ele atualizar a lista conforme está o nosso modelo 3D. Bom, colocamos então todos os dados que nós precisamos. Nós não salvamos esse desenho ainda, então vamos salvar esse desenho. Então, nós vamos vir aqui em File, Save As, e vamos pedir então, vamos colocar aqui o desenho GC1, porque ele já entra, ó, vejam que ele já abriu a janela dentro da pasta Drawing. Então, nós colocamos o nome e salvamos o nosso desenho. Agora aqui sim nós estamos com o desenho salvo, né, do nosso guarda-corpo. Esse desenho aqui, caso seja necessário, eu posso estar colocando dentro dele mais de um conjunto. Então, se eu quiser colocar dentro desse desenho também a perna da escada, se ela couber aqui, eu posso colocar também, né? Então, eu posso, vamos tirar aqui, vamos fazer um espaço para a perna da escada e vamos vir aqui novamente em inserir, conjunto, assembly, e vamos clicar aqui, ó, na perna da escada. Vejam que ele entrou no nosso desenho também. Eu vou mudar essa escala aqui para 25, para que ela caiba aqui dentro, só para poder mostrar para vocês como é que se comporta o desenho com mais de um conjunto dentro. Vou tirar fora aqui as linhas do grid. E aqui está a nossa perna da escada, né? Se eu vier aqui agora nessa nossa lista de materiais e der um refresh, vejam que ele já atualizou e colocou aqui essa nossa viga ES1, que é a perna da escada. Muito bem. Dessa forma é que a gente faz os desenhos de conjunto. Podemos estar inserindo mais conjuntos aqui dentro, porque às vezes nós temos, por exemplo, contraventamentos que são pequenos, que a gente pode estar colocando vários dentro da mesma prancha, né? E nós vamos inserindo dessa forma, vamos atualizando a lista pelo refresh, né? E vamos colocando os atributos em cada um deles dessa forma. Aqui, esses outros botões, eles são para que seja feita a inserção de texto. Então, eu posso pôr um texto, né, um novo texto, um texto na horizontal, na vertical, enfim, da forma que a gente precisar. Se eu quero colocar um atributo, uma anotação, qualquer coisa que não saia de forma automática, então eu vou usar uma dessas três ferramentas aqui. Então eu vou clicar aqui, o ponto precisa ser dentro da vista para que o textil possa fazer o texto. Então veja aqui, nós podemos colocar então teste da escada e o texto sai aonde a gente colocou. Nós temos mais um botão aqui no menu do desenho, que é o botão Weld, de solda, para que nós possamos inserir as soldas necessárias para fazer o desenho de conjunto, né?
Então, por exemplo, nessa nossa perna da escada, nós vamos precisar colocar uma solda aqui entre esta viga e essa, né? Então eu venho aqui no botão Weld e dou a posição que eu quero colocar a solda, né? Pode ser aqui no meio, e já dou a direção para onde eu quero que ela fique, né? Então ela já sai com uma configuração standard, e nós vamos configurar a solda conforme o projeto básico solicita. Então, dando 2 cliques em cima, vai abrir a janela de configuração da solda. Quando é uma solda, no caso, uma solda de fábrica, né, o desenho de conjunto ele vai ser feito todo em fábrica, então eu preciso tirar o sinal de solda de campo. Então, estando com a solda selecionada, eu modifico, então veja, já saiu aqui. Para uma escada assim, nós vamos usar uma solda de topo, então vamos vir aqui nessas configurações da solda, vamos colocar então a solda de topo e já vamos tirar então o número, modificamos, veja que ela já sai configurada da forma como precisa. Se precisarmos inserir algum texto, por exemplo, não é o caso da escada, mas muitas vezes a gente precisa colocar ultrassom. Nós vamos colocar aqui nesse T, selecionamos aqui, modificamos, né, e fica a solda colocada. Temos ainda a configuração de cores, de tamanho de texto que podem ser feitas aqui, e nós podemos então aplicar essa solda para que ela possa ser colocada em outras posições do desenho, se for necessário. E estando com o desenho pronto, nós temos a possibilidade de gerar um DWG a partir desse desenho feito no Textil. Para isso, nós vamos usar esse botão DWG, ou podemos entrar aqui em File também, criar um DWG. Eu clico aqui e o Textil já vai gerar um novo arquivo. Ele vai abrir a pasta Drawing, nós precisamos colocar um nome, vamos usar o mesmo nome do nosso desenho do Textil mesmo, que era o GC1. Agora nós vamos salvar com a extensão DWG. E abrindo aqui a nossa pasta Drawing, veja que o Textil já gerou esse desenho. E dessa forma, nós finalizamos então as principais funções do desenho de conjunto do Textil.